Esta semana, João Miguel Tavares declara-se executivo. Pedro Mexia considera-se desobrigado e Ricardo Araújo Pereira sente-se sub-humano. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os candidatos presidenciais continuaram em ação na caça ao voto de 18 de janeiro. Daqui a pouco falaremos dos debates, entretanto, já realizados. Uma semana em que um erro processual deixou em liberdade elementos de forças de segurança suspeitos de escravizarem migrantes no Alentejo. E a semana em que Putin elevou o tom de ameaça à Europa e em que Trump elevou o tom de ameaça à Venezuela. Tudo assuntos para daqui a instantes, depois do João Miguel Tavares tomar conta de um dos temas da semana como Ministro das Escutas. Legais ou ilegais, João Miguel Tavares? Elas parecem ser legais, são inúteis. Esse é o problema. O que é que se lhe oferece dizer a respeito destas escutas? São escutas que conhecemos pela revista Sábado. Sim. E que era suposto conhecermos? Nada daquilo é suposto. O processo, aliás, foi negado ao próprio, Exato. ao próprio protagonista, António Sim. Costa, que queria conhecer o processo e não teve direito a ele. Agora já conhece, leu a Sábado. Exatamente. Mas ele conhece, nós também conhecemos, mas ficamos sem perceber muito bem o que é aquilo, o que ainda é mais preocupante. Convém recordar que a Operação Influencer foi aquela que deitou abaixo um governo, por causa de um parágrafo que a então Procuradora-Geral da República decidiu escrever e em função do qual o antigo Primeiro-Ministro António Costa se decidiu demitir. E nós estamos desde essa altura à espera, tentar ver onde é que está a bomba, não é? O que é que se passa, o que é que havia ali de tão grave para justificar aquele parágrafo e depois para justificar, evidentemente, a queda de um governo. E não havendo ali nenhuma arma fumegante, como parece evidente, lendo pelo menos aquela transcrição daquelas escutas, o que é que explica que aquelas interseções telefónicas tenham sido incluídas, mantidas em dezenas de volumes do processo influencer? Não sei, Carlos. Na verdade, a gente veio para aqui dizer, olha, eu não faço ideia o que é aquilo, não faço ideia para que é que aquilo serve, não faço ideia porque é que aquilo foi transcrito. E, portanto, todas as dúvidas que nós tínhamos desde então, desde para começar, nós não sabemos qual é o conteúdo e o que é que justificou aquele parágrafo. Sabemos que António Costa e a sua defesa se têm queixado reiteradamente de não conseguir aceder ao processo, de pedir e não lhe deixarem. E sabemos que ele nunca foi ouvido, que nunca foi constituído o arguido, sabemos que se passaram 2 anos. E agora, de repente, aparecem aqui estas escutas e nós olhamos para elas e perguntamos, mas o que é aquilo? Do que é que andam à procura? O que são aquelas coisas? Está tão surpreso como o João Miguel Tavares, Pedro Mexia? De serem publicadas escutas de um processo em curso na imprensa? Deixa-me pensar se estou surpreendido. Não. Não, mas o problema não é esse. Porque isso acontece... Com matéria irrelevante. Pois. Com matéria irrelevante. Com matéria que nem sequer devia estar no processo, não é? Porque não tem... e com aquele ping-pong que segue à revelação de escutas, que é a defesa das pessoas mencionadas a dizer que foi o Ministério Público, os seus amigos jornalistas que divulgou aquilo, e o Ministério Público a dizer que foi a defesa que e neste caso até poderia ser por maioria de razão, no sentido porque isto não tem nada de melindroso. Mas defesa... mais do que isso, a ameaçar processar os jornalistas. Não, essa parte então não faz sentido nenhum. Mas
Mas só que isso seria num caso em que a defesa tivesse gozado de grande facilidade em ter acesso ao processo, o que, como o João Miguel disse, não parece ser o caso. E, portanto, não só, para já, a não audição de António Costa é já bastante inquietante, porque, enfim, pelas razões óbvias, não preciso explicar porquê, porque era um primeiro-ministro, porque caiu por causa admitiu-te, por causa desse parágrafo. Houve outras pessoas que puseram a sua carreira também em suspenso até saber o que é que ia acontecer. E, portanto, isso já é mau. Depois, o empurrão entre o Ministério Público, de quem eu espero, apesar de tudo, mais do que dos advogados de defesa, não por ser mais honesto, mas porque representa o Estado, enquanto os advogados de defesa representam os seus constituintes e, portanto, têm uma latitude maior, não é? De comportamento, quer dizer, com os limites da escala de Lille de comportamentos em tribunal, mas eu acho que é sempre o Ministério Público que fica mal nestas histórias sempre que elas acontecem. E em cima disto, ainda tiveste aquela fuga de Amadeu Guerra, que ele foi fazer uma intervenção na cidade universitária. Disse que já estava tudo no comunicado. Estava tudo no comunicado, a ser perseguido pelos jornalistas, pelos corredores da reitoria, penso eu. E aquelas imagens são imagens terríveis, não é? Parece que é um procurador a fugir dos jornalistas, sem nada para lhes dizer, a tentar escapar muito rapidamente para dentro do carro, muito irado com o que estava a acontecer à sua volta, quase cheio de vontade de empurrar as pessoas que ali estavam. Quase ficas com saudades da facilidade de comunicação da anterior. Não é isso, portanto nós ao termos de Lucília que não abria a boca e também não aparecia em lado nenhum e estava escondida no seu gabinete. Isso é uma e coisa depois temos este procurador que ou tem grandes infelicidades verbais, não é? As gafes que ele dá, as prendas de Natal, o António Sócrates. Provar a inocência. Sim, provar a inocência, o António Sócrates. O António Sócrates tem graça. O António Sócrates é... Sim, tem graça. É uma gafe. Sim, mas é uma gafe. Não, mas comparado com provar a inocência, é chumbo num primeiro ano da faculdade, não é? Não se prova a inocência, não é? Mas aquilo tudo passa pessimamente. Não precisávamos disto. A que tipos, uma vez que estamos a falar de escutas, a que tipos de senhas e códigos recorreria Ricardo Araújo Pereira se soubesse que andava a ser escutado? Carlos, eu em princípio não seria escutado. As minhas falcatruas são feitas por correio, a nova ordem mundial, quando me manda o cheque é pelo carteiro, são métodos mais antigos. Mas eu acho que se soubesse que estava a ser escutado, não era códigos, antes pelo contrário, o que eu faria era cumprimentar o senhor agente, olá, como está, passou bem? Bem, isso foi o que, pelos vistos, lendo a revista Sábado, se percebeu que João Galamba e a mulher faziam, porque falavam do Badocha que estava a ouvi-los e do PIDE. Lá está, eu seria mais... E mandavam-lhe cumprimentos? Sim, eu seria mais cordial, mandava-lhe cumprimentos e dizia, já que estamos aqui os dois, será que já me pode dizer porque é que um governo de maioria absoluta caiu? Só porque em princípio foi por causa de coisas destas e a gente... Vocês já perceberam? Eu também não. Eu gostava de perceber, porque... Sendo que nesse caso tratou-se de escutas que duraram um período de tempo absurdo. Sim. Anos. E como já passaram 3 anos e... Bem, havia um pequeno problema no cofre do gabinete ao lado. Sem dúvida, não era cofre. Não era um problema pequeno, é um problema gigantesco. O problema é que foi... Se não tivesse existido aquele parágrafo, eu acho que António Costa se tinha que demitir por causa dos 75 mil euros, mas aí... a vergonha era mesmo só dele e não envolvia também a justiça portuguesa, que é o grande problema que está a acontecer. Mas sobre esse caso não sabemos nada. Não. As escutas do António Costa foram sendo apanhadas, daquilo que eu pude ver, 50 comunicações entre 2020 e 2023. Sim. Estamos a falar de um arco de 4 Atenção, anos. devo dizer que isto é mesmo verdade. Agora, em mudanças, descobri uma nota dentro de um livro, mas era escudos. Era o Descobriste, hein? Era o... Como é que era? O aviador. Qual era a nota? Que tinha um aviador. 20 escudos, para aí. Sim. É um livro antigo e descobri uma nota e disse, olha,
Já não Mas vale nada. era o Gago Coutinho? Era o Gago Coutinho. Descobri um Gago É Coutinho. 20 escudos, é. Descobri um Gago 20 Coutinho escudos. dentro de um romance inglês. Os atuais 10 cêntimos. Mesmo que ainda valesse, fazia uma festarola. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Escutas. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Esquerdalhada. Onde é que nós ouvimos essa palavra recentemente? Tenho ideia de Sim, num debate. Temos ouvido várias vezes, sim, no debate, mas também por escrito. Pelo que percebi, tem coisas a dizer sobre a retórica de André Ventura, porque Sim. foi ele que usou a palavra mais que uma vez ultimamente. E isto depois de Ventura ter partilhado há uns dias um vídeo onde se vêem uns indivíduos a chicotear um cavalo. Exato. O cavalo acaba por cair devido aos maus tratos. E sobre a imagem, a legenda, ciganos maltratam os cavalos. E a perguntar depois se a esquerdalhada e o PAN ficam em silêncio Exatamente. perante aquilo. Sim. O que é que tem a dizer sobre isto, Porque, Ricardo? repara, Carlos, é isso. São pessoas a chicotear um cavalo, a maltratar um cavalo. Ciganos maltratam os animais, é essa a legenda, não é? Ciganos maltratam um cavalo e depois verifica-se que aquelas imagens foram filmadas no Egito há 7 anos. 7 anos. E nenhum dos intervenientes é cigano. A Lusa contactou... Tirando isso. Tirando isso, está tudo certo. A Lusa contactou o André Ventura, não obteve resposta. E, portanto, ele pergunta a esquerdalhada e o PAN não tem nada para dizer sobre isto. A minha questão é a seguinte, isto da esquerdalhada, como é que a esquerdalhada consegue continuar a atrapalhar o Ventura? Eu recordo que o Ventura tem um propósito, que é o de transformar Portugal, propósito esse para o qual ele foi indicado por Deus Nosso Senhor, uma entidade omnipotente. No entanto, a esquerdalhada continua a constituir um obstáculo para isso. Como? Não sei bem. Com os seus 30%. Com os seus 30% no Parlamento, com o facto de não mandarem em nenhum dos 5 principais municípios, com o facto de não ter um Presidente da República há 20 anos e pelos vistos, preparar-se Nem regiões autónomas. Nem regiões autónomas. E, portanto, eu acho que isto começa a ser incompetência da direitalhada. Se com a esquerdalhada reduzida a isto, a direitalhada não consegue fazer nada, não consegue concretizar o seu propósito para o qual foi investido por Deus Nosso Senhor em pessoa. Curiosamente, não há direitalhada, há direitola. Sim, E que é uma coisa meio... Mas não há. Mas e esta questão de ser preciso inventar, ou seja, ser preciso vir a público e dizer pois é, agora é que eu quero ver, a esquerdalhada não diz nada sobre isto, não é? Que aconteceu no Cairo há 7 anos. Eu não, sinceramente, não... Também havia um ataque ao Natal, que era um concurso de trepar uma árvore de Natal, não sei onde, há um ano passado, não sei o que mais. No outro dia, num debate, ele disse e mais, há uma exposição na Gulbenkian que é uma vergonha. Lá o catálogo que acompanha a exposição. E eu andei durante bastante tempo a dizer que se calhar a esquerda estava preocupada com coisas que não eram o essencial da vida das pessoas. Curiosamente vi com alguma surpresa que na convenção do Bloco esta semana eles concluíram que se calhar o melhor é voltar aos seguintes temas: casa, hospital e salário. Fiquei surpreendidíssimo. Depois de grande reflexão. Depois de grande reflexão, aparentemente descobriram que esses são os temas que interessam às pessoas. Não são as identidadezinhas, não, é isto. Certo. Finalmente, eu abri uma garrafa lá em casa. Agora, eu sinceramente fico satisfeito que a direita esteja entretida com o equivalente à direita, que é isto, coisas que aconteceram no Cairo há 7 anos e a esquerdalhada não diz nada. Esse tipo de coisas, quer dizer, invistam nisso. O Ricardo já referiu que a agência Lusa perguntou a Ventura se conhecia a origem e a natureza das imagens, mas não obteve resposta. Vê alguma atenuante, Pedro Mexia, para mais esta mentira, tem que se dizer desta forma, do presidente do Chega? Eu esqueci-me de procurar a origem da frase, que é bastante conhecida, mas não me lembro agora de quem é. Geralmente quando é sempre atribuído ao Oscar Wilde, quando não se sabe de quem é, que é preciso que falem de nós mesmo que seja bem, não é? Uhum. Essa frase, não sei exatamente quem é a autoria disso. Na verdade é isso, porque é difícil, entre várias coisas que
que são atribuídas porque aparece um vídeo que é numa sala de aula e afinal é no Brasil, ou umas pessoas supostamente a atacar símbolos religiosos e é uns tipos a subir um pinheiro, um concurso em que sobem um pinheiro não sei aonde. Portanto, chegam-lhe as imagens e ele publica. Nós podemos, e ele divulga. Portanto, nós podemos ter duas leituras sobre isso. Ou diz, porque verificar não verifica, ou diz, isto cheira-me que isto é certo e, portanto, interessa-me por estas imagens, ou então se sabe mesmo. Eu já tive discussões com eleitores do Chega, por exemplo, que é uma coisa que não recomendo, sobre os hambúrgueres. A famosa festa dos hambúrgueres. Festival O imaginário Festival de dos Hambúrgueres. E a possibilidade de, seja o Presidente da República, ou seja alguém, deslocar-se ao estrangeiro para um festival de hambúrgueres. E esses eleitores chegam e dizem, ele sabia muito bem, então ele agora ia fazer um erro. Então, isso foi para pôr as pessoas a falar. Mas qual é a vantagem de pôr as pessoas a falar, a não ser ele estar no espaço mediático? Porque aquilo é realmente muito absurdo. Muito absurdo. Infelizmente, coisas que nós estávamos à espera e que também têm a ver com estes temas que o Ricardo falou, não o vimos, por exemplo, nos debates presidenciais, a condenar violências policiais que nós sabemos que são reais. São. Aí ele dá a volta e chuta para canto. De Ventura, João Miguel Tavares já terá atingido aquele ponto em que pode dizer, como o Trump disse há uns anos, famosamente, que podia sair à rua e dar um tiro a alguém que nem assim perderia popularidade. Na Quinta Avenida, dizia Ele dizia na Quinta Avenida. É possível, é possível. Havia também aquela frase de uma jornalista que na altura todos nós achámos muito bem caçada, que dizia que os apoiantes de Trump levavam-no seriamente, mas não literalmente, e as pessoas que se opunham a Trump levavam-no literalmente, mas não seriamente. A frase parecia muito boa, mas depois não sei se foi exatamente isso. Não sabes? Eu acho que ela traduz bem isso, não é? Ou pelo menos traduz bem o facto das pessoas de cada um dos campos, o pró-Ventura, ou pró-Trump, e o anti-Ventura, ou anti-Trump, parecerem que não estão a olhar exatamente para as mesmas coisas da mesma forma. Isso é verdade. Agora, esta história eu acho que é especialmente chocante numa semana em que, segundo consta, atenção, parece que o Chega andou a fazer mal a animaizinhos na sua própria sede, não é? Sim. Porque Pedro Frazão Cometeu lá umas ilegalidades. Parece que cometeu umas ilegalidades, porque parece que há um novo gato, não é? Na sede do Chega e de repente ficou sem a sua caixinha das joias esta semana, mas ficou sem a sua caixinha das joias no sítio errado, porque parece que para lhe tirarem as joias tinha que ser num hospital devidamente qualificado, coisa que parece que a sede do Chega ainda não é. Portanto, se era para se indignar com animais maltratados, podia ter começado ali pela sua própria casa. É isso. Pronto. É o estado em que nós estamos. Ricardo Araújo Pereira É discutir os tintins do gato. Os tintins do gato. O Sim. Ricardo Araújo Pereira fica ministro da esquerdalhada. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do quintal. Do quintal de quem, Pedro Mexia? O quintal da América, os Estados Unidos da América sempre trataram, pelo menos há muitas décadas, pelo menos, se não mais do que isso, os países vizinhos como o seu quintal. Aliás, Trump backyard. disse esta semana, agora nos últimos dias, que quer voltar a estabelecer a hegemonia norte-americana na América Latina. Quer falar das ameaças de Trump à Venezuela com o combate ao narcotráfico mas como pretexto. Sim, mas são duas coisas diferentes. Certo. Ou seja, há a questão militar contra a Venezuela, que parece ser essencialmente uma tentativa de derrubar um regime, visto que sabemos que a fronteira mexicana é uma fronteira muito mais problemática do ponto de vista da entrada da droga dos Estados Unidos e, portanto, a intenção de derrubar o regime com com um pretexto, ou seja, não há uma falsidade, mas é um pretexto. E depois há outra coisa que é não atacar a Venezuela, mas atacar as lanchas, portanto, destruir, não é? E matar as pessoas que vão nessas lanchas. Ora bem, isso afeta o princípio da proporcionalidade, ou seja, evidentemente que é possível e que se deve agir sobre pessoas que estão a entrar num país a transportar droga.
mas matá-las não costuma ser aquilo, ou seja, há maneiras de fazer, ou seja, isto não é uma emboscada em que eles sacam das armas. Eles estão a ir para lá e devem ser interceptados e se resistirem, evidentemente se pode usar as armas. Mas não se pode usar aquilo como se fosse um campo de batalha e matar pessoas que estão a transportar droga. Não há proporcionalidade, independentemente da gravidade que tem o ato. Isso era antigamente. Não é, porque as regras não mudaram, não é? Isso, e mais, alguém notava no New York Times uma coisa que eu não tinha visto, que é, houve uma das lanchas em que 2 pessoas... Naufragaram? Sobreviveram ao ataque? Sobreviveram ao ataque e foram mortas. Sim. Ou seja, isso é uma violação das leis até da guerra, quanto mais de um ato que não é de guerra. Evidentemente que os Estados Unidos têm lanchas, helicópteros, submarinos, o diabo 4. Há muitas maneiras de, notando carregamentos de droga entrar no país, interceptar, ameaçar e dizer ou se entregam ou nós... Agora, de repente, eles virem ali e nós vemos aquilo, parece que estamos a ver cenas do Iraque ou não sei o quê, mas não faz sentido nenhum. Até porque se entregassem... tinham sempre a esperança de um dia mais tarde poderem ser perdoados. Estamos numa... Só são perdoados os amigos do Presidente. Estamos numa situação em que o combate ao narcotráfico é o pretexto principal, mas simultaneamente o Presidente Trump perdoou esta semana um ex-presidente das Honduras condenado na justiça americana a 45 anos de prisão por narcotráfico. Mas mesmo que a preocupação com o narcotráfico fosse, digamos, a principal razão, isso não justificaria a mesma o que eles fizeram. Certo. Não justificaria. E há a questão do perdão. Sim, quer como dizer, é que se entende vamos lá ver. a junção Vou tentar dizer isto destes 2 factos? Vou tentar dizer isto sem ser ofensivo, mas há muitos governantes de países que os Estados Unidos consideram como o seu quintal, que têm algum envolvimento com o narcotráfico. Alguns dos quais eram amigos dos Estados Unidos, por exemplo. Não é? Noriega, por exemplo. Até deixarem de ser, não é? Sim. Portanto, se vamos por aí, vamos chegar a uma lista muito grande e vão ter que destruir muita lancha nos próximos tempos. A oferta que Trump terá feito a Maduro de um exílio na Rússia e o facto de Maduro ter admitido que teve uma conversa telefónica cordial, foi a expressão, com Trump, poderá indiciar Ricardo Araújo Pereira que está em preparação uma saída de cena negociada do presidente venezuelano? Pois, Carlos, eu estava habituado à política a chamada política do Big Stick, né? Dos Estados Unidos tratarem a América Latina como o seu quintal e irem pondo e dispondo os dirigentes dos países à medida das suas aspirações e das suas necessidades. Normalmente isso era através do apoio a um general qualquer que depois dava um golpe de Estado sangrento e tomava o poder. Que seja agora através de um telefonema em que se sugere um exílio pago na Rússia, por muito que a Rússia... Eu já estive na Rússia. Não é... Enfim, digamos que não é o paraíso. Mas... Também já ouvi a versão do Dubai, atenção. Já ouviste do Dubai, pronto. Sim. E já em termos do clima... Talvez mas seja... na Rússia foi um senador republicano que revelou a informação. Mas este novo modelo, em que não há a deposição sangrenta do líder, mas sim uma proposta para ele ir de férias prolongadas para um sítio, digamos que tem outra suavidade. E talvez seja por isso que ele ganha o Prémio da Paz da FIFA. A FIFA dá-lhe o Prémio da Paz da FIFA, sim. Criado muito oportunamente. O prestigiado Prémio da Paz da FIFA. Nunca tinha existido até hoje. Nunca tinha existido até hoje. A FIFA tem-se borrifado na paz até hoje, mas os esforços pela paz... Sobretudo na escolha de países onde organiza campeonatos do mundo. Onde organiza. O Qatar, ninguém recebeu o Prémio da Paz no Qatar, especialmente os operários que foram caindo que nem tordos por estarem a trabalhar em condições desumanas, mas agora sim, Prémio da Paz, e é capaz de ter a ver com isto. Que atitude deve ter Portugal nesta situação, João Miguel Tavares, tendo em conta a dimensão da comunidade portuguesa que vive na Venezuela? Sim, neste caso é um assunto. O Ricardo claramente queria que nós enviássemos 3 porta-aviões. Eu ri-me porque, enfim,
É Portugal ao mais alto nível? O quê? Os Estados Unidos estão pegados com a Venezuela? Bom, vamos intervir. Sim. Força, como é que chamam os Estados Unidos? Vai Tridente, vai Arpão, como é que chamou o outro? Não sei. Não, mas lá, acho que existe mesmo um tridente e um arpão. Estou muito impressionado. São aqueles Ricardo. submarinos, sim. Não, O teu conhecimento. Os submarinos com portas com mas há uma coisa na situação que não é cómica, é que existe realmente uma grande comunidade. E, portanto, Não há dúvida. Nós não podemos olhar para este caso como se não houvesse milhares de portugueses. Vamos cá ver. Não há O melhor dúvida. que podia acontecer a essa comunidade, como ao resto da Venezuela, é o Maduro ser corrido, não é? Portanto, este é daquelas situações em que nós ficamos com sentimentos mistos, porque por um Embora lado se não perdesse um líder que vai ficar nos anais da história da... Sim. E o que é que aconteceria sim. ao Pajarito Chiquitito? Pajarito Eu acho que é Pajarito que Pajarito Chiquitito. Que era o Chávez. Que o foi investir, que lhe Sim. foi dizer continua. Mas eu acho que é assim que Se calhar quem não se lembra já da história, portanto é melhor refrescar a O memória. Maduro está a falar, é na posse, Não sei se não é na posse, que ele acha que um e pajarito... aparece-lhe um passarinho no palanque Sim. e ele acha que é o Chávez. E ele acha que é o Chávez a dizer-lhe força. Já o Fidel Castro também teve um episódio com uma pomba que foi pousar nele e isso foi Acho que isso- é o realismo mágico. Acho que isto é realismo mágico. Ou então Sul-americano. entronca com o tema da droga, que também que falámos há bocado. Uma das duas coisas. Deixa-me só dizer uma coisa acerca disto, que é mas isto também mostra que esta segunda vida de Donald Trump como presidente americano é realmente muito diferente da primeira. Ele está com uma sede intervencionista que não estava em 2016. Aliás, prometeu que não teria. os seus apoiantes na primeira Sim, vez sim. disseram um homem que não intervém, que é a grande qualidade dele, não Sim. está cá... E, portanto, a violência com que ele está a fazer, o Pedro Mexia já a descreveu. Agora, é evidente que eu acho que isto não tem nada a ver com droga, isto tem tudo a ver com petróleo e com reservas de petróleo. Acho que é esse o grande jogo que neste momento está a ser jogado na Só Venezuela. faltou responder à minha pergunta. Qual Portugal era? faz o quê? Portugal, mas essa Não, pergunta é faz uma óbvia. ponta aérea, faz... Portugal fica a ver. Não sei se faz uma ponta aérea, porque, Mas porquê uma ponta aérea? a exclusão do espaço aéreo Sim, está fechado o levou. espaço aéreo. Não, e a Venezuela, não sei se houve notícias, se houve desenvolvimentos desde que essa notícia saiu, mas eles disseram que quem acatasse essa exclusão do espaço aéreo, entre as quais estava a TAP, entre as companhias de aviação, que seria proibida de E foi proibida. E foi proibida. A TAP está proibida. Está pela proibida. Venezuela Pronto, então é isso. De viajar Então, para. Isso é trágico, a Venezuela. evidentemente, para a comunidade portuguesa. O Pedro Mexia fica então ministro do Quintal. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia, de novo ele, e com isto chegamos aos debates presidenciais, se declara desobrigado. Que obrigações é que lhe parece terem sido postas de parte de Pedro Mexia? As que constam do papel. E vais-me perguntar qual papel. Qual papel? O papel, qual papel? Acho que já vi isso. Sim, o papel são os papéis que se assinam quando se faz parte de uma organização internacional. O debate em que quer tratado. concentrar-se é o que opôs António Filipe a Gouveia e Melo, boa parte dele dominado pelas questões internacionais. Sim, e eu vou dizer aquilo que as pessoas geralmente dizem antes e que no meu caso é verdade, e o próprio António Filipe sabe que eu tenho consideração por ele. Não, é verdade, já estive com ele 2 ou 3 Fogo, és vezes. mesmo uma pessoa importante. Só as pessoas importantes é que dizem isso na televisão. Não, mas aquele senhor, não eu sou uma pessoa sabe importante. que eu tenho estima não por sabe. pessoal. Aconteceu já estar com ele Mas e acho que disse graças a isso. tu tens estima pessoal. Mas não é Por políticos. És por um gajo estima impessoal, não sei o que é. Nada. Mas Não tenho estima pelas ideias políticas dele, mas Mas a tenho. estima é sempre pessoal. Não és tu que embirras com essas coisas. Não, A estima isso é também não amizade. outra coisa. Não, Isso é a amizade, amizade opinião pessoal. e um amigo pessoal, sim. Um amigo amigo pessoal. pessoal, Por amigo oposição pessoal. à amiga institucional, em princípio. Bom, mas Bom, Não interessa. António Filipe podia dizer, e não há mal nenhum em dizer, aliás, disse-o até de uma forma interessante, que é, e verdadeira, embora, enfim, disse que, bom, sobre a NATO, é a própria Constituição que defende a dissolução dos blocos político-militares, o que é verdade. Isso corresponde à verdade. É a mesma Constituição que diz que deve haver regionalização e também não há, etc. Bom, agora, ou então dizer não devemos estar na NATO, que era a posição clássica de todos os partidos à esquerda dos partidos socialistas europeus. E às vezes até alguns partidos socialistas europeus eram contra... Agora, dizer que não se deve sair da NATO, o que não se deve é cumprir as cláusulas que obrigam toda a gente, isso é que não faz sentido. António Filipe diz assim,
eu não sou pela saída da NATO, o PCP não é pela saída da NATO. Nós temos é que fazer ouvir a nossa voz, até aqui tudo bem, ouvir a voz, há muitas maneiras de fazer ouvir a voz. E quando é perguntado, então e se houver um caso do artigo 5º, que é aquele artigo, que é o artigo fundamental, que o próprio Trump pôs em causa, que é, como isto é uma associação de países baseada na defesa de uns, há este princípio que é quem ataca um, ataca todos e, portanto, todos os outros países se associam na retaliação. Embora e, portanto, o artigo 5º não é acionado automaticamente. Não, claro que não é. Isso seria de loucos. Mas dizer estou de acordo com fazemos parte desta instituição e deste tratado, menos naquilo que conta, é como eu dizer, eu vendo esta caneta e, portanto, produzem-se todos os efeitos, exceto que eu fico com ela. Tirando isso, produzem-se todos os efeitos. Não faz sentido nenhum. Porquê que António Filipe não diz que é contra a participação portuguesa na NATO? Não me choca absolutamente nada. É uma opção política como qualquer outra. Não dói. Ele, aliás, disse uma coisa, por exemplo, quando o acusaram, e ele respondeu, e é verdade o que ele disse, quando falaram, já não sei com quem foi com o Coutrinho, penso eu, lhe falaram da ditadura do proletariado, e ele disse, e isso já não está nos estatutos do PCP há muitos anos. E isso é verdade, isso é factual. Isso é factual. E, portanto, porquê que ele não diz uma coisa de que eu discordo, mas que é normalíssimo, não devíamos fazer parte da NATO? Ou então diz, devíamos fazer ouvir, mas depois assumir as nossas responsabilidades. Agora dizer, fazemos parte da NATO, mas não cumprimos aquilo que justifica a NATO. Parece, no tempo do De Gaulle, a França tinha uma posição muito gira na NATO, que era um membro não militar da NATO, que eu acho uma coisa... ou seja, só fazia trabalho de secretaria, porque não queria obedecer aos Estados Unidos. E o De Gaulle era muito anti-americano, e a pertença não militar a uma aliança militar é muito... eu, por exemplo, faria bem a parte esportiva de um clube em que não tivesse que jogar, por exemplo. Eu ficaria no banco a ver e tal. Isso foi no debate de António Filipe com Gouveia e Mel. Nos outros debates desta semana tivemos um derby Mendes-Seguro. Qual dos dois lhe pareceu sair mais presidenciável, não foi João bem Miguel derby. Tavares? Até foi picadinho. Não é um derby? Sim, não, e até foi picadinho. Não foi aquilo, não foi Só mal. houve um golpe baixo. Não, é um derby no sentido que é aquela... Sim, são os aquele confronto entre adversários que são dados como estarem entre os principais era o Jardel candidatos. que dizia a clássica é clássica e vice-versa, não é? Acho que era o Jardel. Sim, ok, mas foi um debate aborrecidinho. Não sei. Tu, se calhar, sabes, os teus níveis de padrões são muito altos, não é? Estás a ler Jane Austen e tal, depois Jane Austen seguro contra Marcos Mendes, e achas que se calhar é um bocadinho Ficas menos desapontado. interessante. Não, já houve debates. É muita literatura de qualidade na tua vida. Já houve debates interessantes. Não, é Kennedy Nixon, de Kennedy Nixon para baixo. Na rádio ou na televisão? Os teus níveis, os teus standards são muito mesmo elevados. isso é... Os teus standards são muito elevados. Para o campeonato Por nacional... isso é que eu já anunciei o meu voto nas presidenciais, pelos meus standards serem elevados. Para o campeonato nacional eu não acho que tenha estado mal. Eu acho que presidenciáveis são os dois, ou seja, qualquer um deles que entre em Belém sabe o que é que faz fazer com as chaves e para que é que serve a função. A única canelada foi o seu governo, de um governo a que Marcos Mendes não pertencia. Eu não vou votar Marcos Mendes, mas... Não, isso foi um lapso. Foi um governo do seu partido. Foi. Não estou assim tão certo. Foi um lapso. Mas eu acho que quem ganhou o debate foi Marcos Mendes, embora a mim não me tenha convencido, porque eu também, se tiver que optar entre Marcos Mendes e António José Seguro, eu voto no Seguro. Mas acho que os dois são presidenciáveis, e é verdade que o Marcos Mendes está arisco e vivaço. Ele está mesmo com muita vontade. E não cometeu nenhum erro até agora. Não só não cometeu erro, como não está mole. Percebes? Está mole porque ele leu atentamente a sondagem do Expresso que dizia que os portugueses preferem um presidente que seja menos mole e mais interventivo. Eu por isso ele disse várias vezes, eu vou ser mais interventivo. Na verdade, de todas as pessoas que estão a concorrer, Marcos Mendes parece-me o mais profissional e o que está mais atento ao espírito do tempo, o que está com as antenas
a funcionar melhor. O que tem mais experiência também. O que tem mais experiência. Quer dizer, sim, mas está bem, mas há gente com mais sangue na guerra e com mais vontade, poder-se dizer. Mas ele está muito focado naquilo. Isso aí tem que lhe tirar o chapéu. O debate Embora não mais vá votar visto até agora foi logo o primeiro, aquele que opôs Seguro Aventura, e os 3 com maiores audiências foram aqueles em que participou o presidente do Chega. Que ilações é que retira destes dados, Ricardo Araújo Pereira? Nenhumas, Carlos, porque isso não é surpreendente. A gente fala com qualquer jornalista e ele dirá que o André Ventura tem sempre audiências. Eu, por exemplo, no meu caso tem. Eu gosto muito de ver sou português, gosto de ver acidentes, é uma característica do nosso povo. A gente aglomerar-se à volta de acidentes. Eu vejo sempre e vejo com mais eu vejo todos por dever de ofício, mas vejo com mais gosto os do Ventura, como é óbvio, e os jornalistas sabem disso. Os jornalistas sabem que quando, por exemplo, um canal concorrente tem um furo jornalístico qualquer, ou tem uma entrevista com alguém que pode gerar audiências, o canal concorrente sabe, está na hora de convidarmos o Ventura para fazer concorrência àquilo, e depois troca, depois quando são os outros é assim. A minha questão é a seguinte, eu lembro-me de a ERC se pronunciar sobre a eventualidade de desequilíbrios surgidos em virtude de opções editoriais no âmbito de programas de entretenimento terem de ser corrigidos, esses desequilíbrios, e recomendou à SIC, a formulação era esta, eu lembro-me porque era uma formulação excelente, contigo. recomendou à SIC a necessidade de compensar, se necessário, de compensar na restante programação os desequilíbrios gerados por um programa só, que não convida o André Ventura. Nos últimos 5 meses... As audiências que estás a perder. Exatamente. Ele tem 2 programas da manhã todos. Nos últimos 5 meses, vocês viram entrevistas aos líderes partidários, não é? Vocês, assim, por alto, eu gostava de ver esse estudo sobre cada um dos líderes partidários, quantas vezes foi entrevistado nos últimos 5 meses. Nota, não é em programas de entretenimento, é na informação. E quantas vezes é que a ERC veio dizer... Bom, reparem, tendo em conta que o líder deste partido foi entrevistado 12 vezes e o Zé Luís Carneiro, por exemplo, foi entrevistado 3, alertamos para a necessidade de, se necessário, compensar os outros. Porque há vários líderes partidários na oposição. Em princípio, todos têm direito a ser entrevistados nos espaços noticiosos. Mais do que no entretenimento, porque de facto não existe o direito de ser convidado para programas de entretenimento. Já não Cada devia tocar aquela musiquinha do tempo de antena. Exato. Este espaço foi da responsabilidade. Mas eu continuo a perguntar porque é que a ERC não faz, por exemplo, este balanço. Nos últimos 5 meses, quantas vezes é que cada um dos líderes partidários foi entrevistado e se há ou não necessidade de, se necessário, compensar. Pronto, fica esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara desobrigado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se subhumano. O que é que o caso de abuso de migrantes no Alentejo revela, no seu entender, Ricardo Araújo Pereira? É um caso em que imigrantes estão a ser escravizados praticamente por uma organização de estilo mafioso, segundo diz o relatório da PJ ou do Ministério Público, e esses mafiosos pagam, entre outras pessoas, a agentes da autoridade. Foram detidos uma dezena de militares da GNR, um agente da PSP, porque ajudavam a controlar os imigrantes, às vezes atentavam contra a sua integridade física, agressões, dar-lhe uma hidromassagem, ao que parece é o vocabulário usado por um deles. Há um político português, isto é corrupção, não é? São militares que estão a ser pagos por mafiosos para cometerem crimes. Há um político português que adora falar em corrupção, em criminalidade, em criminosos que passam impunes. Não disse uma palavra sobre isto. Porquê? Porque há uma exposição na Gulbenkian que tem um catálogo que é uma vergonha. E isso concentrou as suas atenções. Mas este caso
ainda por cima, neste caso, tem tudo o que ele gosta, que é criminosos que saem em liberdade por causa de um erro, que é as escutas não foram transcritas e por isso os arguidos saíram em liberdade. As escutas não foram transcritas, diz lá no processo, porque não era humanamente possível realizar transcrições em tempo útil. E sem a transcrição das escutas... Mas havia o áudio. Havia o áudio. Só que não era humanamente possível. Em princípio, como eles não podem escravizar uma pessoa para estar a transcrever escutas, é mais fácil escravizar imigrantes para apanharem fruta. A questão seria mesmo preciso escravizar alguém? Porque, que dia é hoje? Que ano é hoje? Isto é 2025, não é? No YouTube a gente vai lá e qualquer vídeo a gente põe transcrição e ele gera uma transcrição automática, que às vezes tem erros, é preciso depois só verificar, mas passa a ser humanamente mais possível transcrever escutas com ferramentas desse tipo de transcrição automática. É uma das vantagens. Neste caso, pelos vistos, não foi possível e, portanto, estas pessoas estão a aguardar com o termo de identidade de residência. Que efeito lhe parece ter, João Miguel Tavares, o discurso político contra os imigrantes neste tipo de práticas, ainda para baixo como o envolvimento direto de agentes de forças de segurança, como é o caso? Sim. Quer dizer, se me estás a dizer que o facto de as pessoas haver um discurso contra a imigração vai fazer com que mais polícias vão aderir a este tipo de redes, eu tenho dúvidas que isso seja necessário, francamente, não acho que seja daí. A pergunta é se está a criar um clima que facilita situações deste tipo. Acho porque a questão dos tráficos de seres humanos isso sempre existiu, quer dizer, antes de existir a imigração era nas casas de alterna e havia a violência e muitas vezes havia a cumplicidade das autoridades. Claro que a partir do momento que aumentam os números de imigrantes, portanto aumentam o número de pessoas disponíveis para serem escravizadas e para serem maltratadas. Mas essa também é uma razão para nós termos melhor imigração e imigração melhor regulada. Não é apenas para proteger o país dos imigrantes que aí vêm. É também para proteger os desgraçados dos imigrantes também daquilo que as autoridades do país lhe podem fazer. Porque os imigrantes estão muitas vezes totalmente desprotegidos neste caso. Não costuma ser esse o discurso, mas é verdade. Mas sim, claro que é. É que justamente a imigração, além dos crimes que alegadamente, e haverá com certeza imigrantes que cometem crimes, é natural, mas além do ato em si da imigração ilegal e dos hipotéticos ou reais crimes que imigrantes cometam, há também os crimes dos angariadores, há os crimes dos senhorios que os põem aos montes num quarto, há os crimes dos empregadores e há os crimes das autoridades policiais. Estes 4 crimes, feitos por cidadãos nacionais em geral, não, nem sempre, mas os angariadores nem sempre são nacionais, mas são crimes que nos devem preocupar pelo menos tanto quanto o dos imigrantes. E aqueles que são cometidos por autoridades policiais devem nos inquietar mais do que os crimes eventualmente praticados por imigrantes. A parte boa nisto é que, apesar de tudo, há um processo e houve um caso e o caso foi desmantelado. Portanto, apesar de tudo, as autoridades também estão a funcionar nesse lado. Agora, ver as pessoas saírem daquela maneira com desculpas de que as escutas não forem transcritas mostra mais uma vez a loucura, muitas vezes, o que é o nosso processo penal e o estado da nossa justiça. É uma coisa totalmente chocante e inaceitável. No debate do Ventura com a Catarina Martins, este caso foi abordado ainda na fase em que se conseguiu ouvir o que as pessoas estavam a dizer. Foi a primeira pergunta? Exatamente, ainda se conseguiu ouvir. E nessa altura o Ventura ficou bastante embaraçado com a questão e depois disse, não, porque é tão grave a imigração ilegal como estes crimes de escravizar os imigrantes. E não é. Tanto que a lei tem uma pena para a imigração ilegal e tem outra para escravizar pessoas. Portanto, não é de todo tão grave uma coisa como a outra. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera sub-humano. Agora vamos tentar perceber o que é que leva o João Miguel Tavares a declarar-se executivo. Não se sujeita, portanto, a viajar em turística. Eu sujeito, como pobre de mim, mas há quem não se sujeite. Isto vem a propósito das viagens agora reveladas do cidadão José Sócrates. Será legítima a curiosidade de saber o que é que Sócrates vai fazer a Abu Dhabi repetidamente enquanto decorre o julgamento da Operação Marquês? Ou isto corre o risco de ser entendido como uma ingerência abusiva na vida privada do principal acusado desse processo?
Não acho que seja nenhuma ingerência abusiva na vida privada. Aliás, eu acho que ele já usou essa cartada tantas vezes que ela já gastou as cartas todas que tinha para invocar a vida privada. É bom que o José Sócrates se lembre que não se trata apenas de tentar perceber quantos milhões é que ele desviou neste país. É que José Sócrates continua a custar milhões todos os anos a este país. Porque entre procuradores, juízes, funcionários judiciais, essas pessoas recebem dinheiro no final do mês e são muitas envolvidas neste processo e são pagas com o dinheiro dos nossos impostos. Esta semana, sim, soube-se que Sócrates foi 2 vezes a Abu Dhabi e houve uma polémica sobre a possibilidade de ele estar a preparar uma fuga e de aquela permanência em Abu Dhabi ter ultrapassado o tempo legítimo que ele tem, porque tem termo de identidade e residência, mas ele veio mostrar os bilhetes de avião. Sim, e quando veio mostrar os bilhetes do avião, mais uma vez com uma lata que realmente temos que lhe tirar o chapéu. E já agora, que é a grande notícia disto é, José Sócrates tem Facebook. Okay? Ele começou a usar o Facebook e a postar com coisas, com imagens e tudo isso. Não duvido muito que seja ele, o que significa que acho que em cima disto ainda deve ter uma equipa agora para as redes sociais, porque ele está no Facebook e no Twitter. Para mim é ótimo, dá-me imenso jeito. Mas isso então colou lá para mostrar que ele não tinha estado mais do que 5 dias de cada vez e, portanto, não tinha desrespeitado o termo de identidade e residência. Mostrou que tinha estado em novembro, num intervalo de 2 semanas, num dia 4 dias, depois veio a Portugal também 4 ou 5 dias e viajou outra vez para mais uma viagem de 5 dias. E o que é extraordinário é ele está a viajar em executiva. Porque ele mostra os bilhetes e, portanto, o Correio da Manhã foi fazer as contas e diz: bom, estas viagens custaram 10.000 euros. E, mais uma vez, a gente pergunta onde é que está isto? Ainda é o tio do Wolframio ou ainda é o cofre da mãe? De onde é que vem este dinheiro? E essa pergunta continua a parar e continua a não ter uma boa resposta. É legítimo tentar esclarecer este ponto, de onde é que vem o dinheiro, ou a questão da ingerência que Sócrates invoca? Tudo é legítimo. É legítimo saber se José Sócrates faz ali uma espécie de desafio às juízas em relação à sua medida de coação. É legítimo saber tudo o que haja a saber sobre o dinheiro e não é legítimo, atenção, eu sou um talibã da vida privada. Eu acho que a vida privada deve ser total e completamente privada. Mas a vida privada não inclui o dinheiro de pessoas que exercem ou exerceram cargos políticos. Isso não é vida privada. As coisas que ele faz com pessoas às escuras, isso é vida privada. Isso é vida privada. Os filhos é vida privada, os pais é vida privada, tudo isso é vida privada. Dinheiro de um político não é vida privada. A pessoa que faz política abdica, tanto que tem que fazer aquela coisa que muitos de nós não queriam fazer, que é declarar todos os seus bens, etc., e está sujeito a ser escrutinado, espiolhado, dizem eles, mas é verdade, é um custo que se paga por estar na vida pública em cargos eleitos e, portanto, isso não é vida privada. Se fosse vida privada, e atenção, sempre que foi vida privada eu achei mal. Sempre que começaram a falar de coisas que não são do dinheiro, as conversas da sua vida sentimental ou não sei o que mais, não tem interesse, a não ser que incluam dinheiro vivo a circular, vivo ou morto. O Ministério Público alertou ou sugeriu que poderá haver perigo de fuga. O que é que impedirá o ex-primeiro-ministro de se pôr ao fresco, se lhe apetecer, Ricardo Araújo Pereira? Tecnicamente, nada. Não, há uma coisa. Pôr-se ao fresco e ir para o Dubai não é possível, não é? Ou para o Abu Dhabi. Porquê? Pode estar muito calor. Certo. Foi um momento parodiante de Lisboa. Mas tecnicamente nada. Acho que o ar-condicionado lá é bem bom. De facto, pelos vistos, é tecnicamente nada. O que eu acho é que é inútil. Porque nós estamos ainda tão longe do fim do processo e de uma eventual hipotética condenação que falta tanto tempo. É excesso de zelo. Se ele agora fosse para o Dubai e lá ficasse, ou para os Emirados Árabes Unidos e lá ficasse, quer dizer, acho que era uma precipitação. Não vejo que
que seja necessário durante os próximos 15 anos. E assim chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um novo título de uma editora que merece um reconhecimento especial, a editora Livros de Bordo. Para além de fazer livros muito bonitos, muito cuidados, trata-se de uma editora com um catálogo incomum, dedicado exclusivamente à cultura oriental e, em grande medida, às relações culturais de Portugal com a Ásia e com o Extremo Oriente, relações históricas, ancestrais. E o mais poderoso símbolo literário moderno desse relacionamento talvez seja o escritor Venceslau de Moraes. Foi o primeiro autor publicado pela Livros de Bordo e é também de Venceslau de Moraes este novo título, acabado de sair, chama-se Oyoné e Koharu. A estranheza do título fica mais perceptível se disser que estes dois nomes correspondem às duas mulheres japonesas com quem Venceslau de Moraes foi casado no início do século XX. Depois de enviuvar pela segunda vez, em 1916, Moraes começa então a escrever este livro como expressão daquilo a que chamava a sua religião da saudade, um conjunto de contos e crónicas de forte pendor autobiográfico a que José Bartolo, no prefácio, chama um livro-túmulo. A obra foi publicada originalmente em 1923 e tem agora esta bela reedição. Para quem tiver dificuldade em descobrir os livros da editora, pode encontrá-los na internet em www.livrosdebordo.pt. O João Miguel Tavares sugere um livro desenhado e bordado. Sim, é uma das ótimas surpresas que eu tive nos últimos tempos aqui na área da banda desenhada. Este livro chama-se Corpo de Cristo, de Bea Lema, foi editado pela Iguana e é uma autora espanhola que tanto usa técnicas de canetas de feltro, como de repente no seu livro faz bordados com este tipo de perfeição, em que de repente a banda desenhada transforma-se em páginas bordadas. Mas isto não é só um exercício de virtuosismo gráfico, que isso existe também, mas é uma história muito tocante e muito impressionante sobre a mãe da própria autora, que se debatia com problemas graves de saúde mental e de como isso afetou a sua própria família. E este Corpo de Cristo, que recebeu o maior prémio de BD em Espanha, foi também premiado em Angoulême, aquilo mostra é que realmente a narrativa autobiográfica parece que a banda desenhada foi inventada para lhe dar corpo, porque já são inúmeros os livros extraordinários que utilizam a narrativa da BD para transmitir estas histórias autobiográficas. E este livro vale imensa pena, é uma das melhores surpresas também na área da BD que li nos últimos anos. O Pedro Mexia traz uma biografia de uma autora canónica, pode-se dizer. Sim, foi canónica, mas que foi tardiamente canónica e hoje em dia é uma das autoras mais conhecidas do mundo, mas não era muito evidente há umas décadas, há um século, que ela se tornasse tão canónica como é a Jane Austen. A biógrafa é Claire Tomalin, que é uma das mais conhecidas biógrafas inglesas. Ela tem biografias do Dickens, do Thomas Hardy, etc. E o livro tem, que é um daqueles livros que conseguem duas coisas que eu acho admiráveis, que é ela conseguiu imensa informação, nomeadamente sobre coisas muito específicas, sobre o aspecto físico da Jane Austen, etc. Mas depois o livro é relativamente curto, tem 300 e tal páginas, não precisa de 1400 páginas para destilar tudo aquilo que aprendeu e que estudou. E o mais interessante de tudo é a tese que ela comprova de que, ao contrário, sei lá, da Emily Bronte ou de outras escritoras do século XIX, a Jane Austen tinha muito mais conhecimento do mundo, conhecia muito mais escândalos, amores, questões de dinheiros e tal, do que... Ou seja, havia uma espécie de ideia de ingenuidade e que ela era tudo menos ingênua, porque mesmo que as coisas não se passavam com ela, passavam-se ao lado dela e ela estava muito atenta a isso. Jane Austen teve vida. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre algoritmos. Exato, eu tenho 10 segundos, como sempre. Pois claro. Porque o programa já acabou, na verdade. Mas é um livro do Adolfo Mesquita Nunes, chama-se Algoritmocracia, e no título a gente percebe de que é que se está a falar. O livro ajuda a perceber o que é o algoritmo, como é que ele funciona, de
como é que condiciona a percepção que o utilizador das redes sociais, por exemplo, tem da realidade, como é que isso vicia a nossa vida em sociedade, que relações é que isso tem depois com a verdade e com a ideia de verdade e o modo como nós nos relacionamos com ela. E ele nota-se que é professor na Nova, não é por ser na Nova, nota-se que é professor porque é tudo tão bem explicadinho que não há hipótese, é muito acessível. A algoritmocracia de Adolfo isso. Mesquita Nunes a fechar. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.